Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje é dia de devocional. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E toda segunda, quarta e sexta eu gravo devocionais com orações, leitura da Bíblia. Se você gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs. E de terça e quinta eu gravo conteúdo sobre a área profissional para ajudar você a crescer profissionalmente. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para ajudar você a evoluir e conseguir o sucesso profissional que você deseja. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. E se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, abra ela em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? O que quer dizer esta palavra nessa manhã? O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós somos a carta de Cristo, ou seja, nós somos servos de Deus e nossa vida é como se fosse uma carta que as pessoas observam, que as pessoas leem. E é uma carta escrita por Deus, amém? A nossa vida, ela tem que ser de acordo com os mandamentos de Deus. O nosso estilo de vida tem que ser de acordo com a vontade de Deus para ser exemplo para as pessoas. Porque o nosso falar, o nosso pensar tem que ser igual de Cristo. E o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar sobre as coisas, a nossa opinião sobre as coisas tem que ser a mesma de Cristo, amém? Temos que pensar como Ele, olhar para as pessoas como Ele olhava para as pessoas. Então, somos exemplos para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. As pessoas, elas não conhecem a palavra de Deus, tem que ver que na nossa vida está a presença de Deus. Então, a nossa vida tem que ser correta diante das pessoas que estão lá fora. Por exemplo, amigos, parentes, né? Nos lugares que a gente frequenta, né? Que a gente vai, por exemplo, o trabalho, a escola. Todos os lugares que a gente vai, nós temos que ser exemplo, porque somos a carta de Cristo. Somos a carta que as pessoas vão ler, né? Temos que ser de acordo com os mandamentos de Deus, temos que agir de acordo com os princípios de Deus. O nosso estilo de vida não pode ser igual ao do mundo, amém? A partir do momento que a gente começa a servir a Deus dia após dia, a nossa vida tem que refletir a luz de Cristo, amém? O que as pessoas esperam de um cristão? Elas esperam que a gente, né, que o cristão, ele obedeça os mandamentos de Deus, para que através da nossa vida, as pessoas, elas venham até Cristo, amém? Porque não adianta a gente falar que Deus cura, que Deus transforma, se a nossa vida não está de acordo com os mandamentos de Deus. Amém? Então, as pessoas, elas vão observar a nossa vida. Elas vão observar o nosso jeito de falar, elas vão observar nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir. E elas vão ver se o nosso estilo de vida está de acordo com a palavra de Deus. Se a nossa vida está de acordo com a palavra de Deus, elas vão querer conhecer a Cristo. Amém? Elas vão querer conhecer a Deus, vai querer conhecer a vontade de Deus, os planos de Deus para a vida dela.
Então, nós temos que agir de forma que atrai as pessoas para Cristo. Amém? Nós temos que fazer a vontade de Deus e não se conformar com as coisas ruins que acontecem nesse mundo. Amém? Não se conformar, não seguir o padrão desse mundo, porque hoje, infelizmente, o certo virou errado e o errado virou certo. Então, nós temos que fazer a diferença no mundo, mostrar que Cristo está em nossa vida. Então, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando essa manhã, que nós somos a carta de Cristo, escrita pelo próprio Deus, amém? As nossas atitudes, nosso jeito de falar, pensar, de agir, tem que ser igual de Cristo, amém? E também nós não devemos deixar a religiosidade entrar na nossa vida, assim como os fariseus, agir como os fariseus faziam, porque os fariseus da época de Jesus, eles aparentavam ser pessoas de Deus, mas na verdade eles julgavam as pessoas, amém? Eles se achavam os santos, né? Se achavam a melhor pessoa do mundo, mas não. Jesus, ele via aqueles fariseus e fazia com que eles, né, mostrava a hipocrisia deles. Por isso que os fariseus não gostavam de Jesus, porque Jesus mostrava que eles eram hipócritas, não eram aquelas pessoas que eles mostravam que eram. Então, a gente tem que ser servos de Deus, ser exemplo para as pessoas, exemplo verdadeiro, não como os fariseus que ensinavam a palavra de Deus, mas não praticava, né? A vida deles não era de acordo com a palavra de Deus. Eles não tinham amor no coração, eram julgadores, amém? Então, nós temos que ser boas cartas de Cristo para que as pessoas se aproximem de Cristo, amém? Porque o nosso testemunho, ele aproxima as pessoas de Cristo, amém? O nosso estilo de vida aproxima as pessoas de Cristo. Então, nós temos que pensar o que Jesus faria nessa situação que eu estou passando. Se fosse ele, o que ele faria, amém? Então, temos que buscar a mente de Cristo, pensar como Cristo, olhar para as pessoas como Cristo olhava para as pessoas. Ou seja, Jesus não olhava para as pessoas com um olhar de julgamento, mas com um olhar de misericórdia, de compaixão. E nós temos que fazer o mesmo, amém? Porque nós somos a carta de Cristo. Somos a carta que as pessoas estão lendo, amém? Vamos orar essa manhã, se você puder, feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra abençoada. Dê uma quarta-feira abençoada para cada um. Abençoe os inscritos, abençoe as pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, que nos ajude a ser bons exemplos para as pessoas que estão lá fora, para que elas possam conhecer o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.